Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um programa do Jornal Cidade em Alerta. Para você que ainda não é inscrito no nosso canal, siga o nosso canal, se inscreva e ative o sininho para ficar por dentro de todas as informações que acontecem em Carapicuíba e em toda a região. Hoje o nosso bate-papo é com uma moça muito dedicada, tem 26 anos, ela é líder e empreendedora social. Você vai saber o que é empreendedorismo social. Há 10 anos ela trabalha aí nessas instituições, onde ajuda várias crianças. São mais de 1.000 crianças sendo atendidas em Carapicuíba, mas suas famílias também. Né? Ela é fundadora de uma ONG que tem mais de 140 voluntários espalhados por 3 estados. Ela é bem dedicada. Ainda é formada, se formou em Direito e também técnico em Contabilidade. É ela, Esther Santos. Muito obrigado, Esther, pela sua presença aqui hoje no nosso bate-papo. Fico muito feliz em poder a gente dividir aí um pouquinho e conhecer um pouco quem é a Esther. Tem vida social também, Esther? Sobra alguns dias, né? Muito obrigada pelo convite, Jefferson. Fiquei muito feliz com o convite, não só em falar sobre o Chique, né? Que é a ONG, mas também falar sobre empreendedorismo social, que é o que está muito em alta hoje no mercado. Falar sobre a minha vida, né? É o que eu levo, é o que eu carrego, é o que eu amo fazer. E eu tô muito feliz de estar aqui hoje. Obrigada. Eu que agradeço aí, eu tô feliz em poder te receber aqui, né? A gente conversou aí uns tempos atrás, Sim. foi uma conversa muito legal, foi quase 3 horas de conversa, aí a gente pôde falar um pouquinho sobre cada um, você falou um pouco sobre o seu trabalho e eu me encantei porque eu gosto muito desse social, né? Sim. E aí, pra gente começar, vamos falar um pouquinho quem é a Esther, fala um pouquinho pra gente, quem é você, Esther? Esther é imagem e semelhança do Criador, né? Você me questionou isso antes e eu já tentei me colocar em muitos outros rótulos. Mas eu vejo que de todos eles, o que mais cabe é que hoje eu faço uma missão que faz parte de uma missão muito maior do que a mim. Então, quando me definem, assim, eu não fico falando da minha profissão, nada disso. Eu falo que eu sou imagem e semelhança do Criador e venho fazendo um trabalho hoje que é o que eu acredito que ele estaria fazendo se ainda estivesse aqui em vida, né? Em carne e osso, eu digo. E ele deixou essa missão pra gente. Então, a Esther é apenas uma discípula de um cara muito maneiro que já pisou nessa terra. E você é de onde? Você é daqui de Carapicuíba mesmo? Da Eu onde sou você é? pernambucana, Ah, não tenho sotaque, mas eu sou pernambucana. Moro aqui em São Paulo tem 22 anos. Vim muito pequena, então me fui criada aqui. Em Carapicuíba também. Tem apenas 2 anos que agora eu tô morando também em região oeste, moro em Osasco, mas sou de Carapicuíba, inclusive por isso que o projeto nasceu lá também. a Esther também, ela avisa, assim, às vezes o trânsito quando tá na Castelo lá. Aham. Se vocês estiverem indo para São Paulo, Esther, como que tá o trânsito aí? Tá parado? Como que tá? Preciso cortar caminho. Mas vocês podem usar também aquele aplicativo lá que ajuda bastante. Eu não vou falar aqui porque a gente não é patrocinado por eles, mas quem sabe um dia a gente chega lá, né? Ô Esther, fala pra gente quando foi que surgiu essa sua vontade, né, de servir. Que é servir. O trabalho que você faz é o servir e ajudar ao próximo. Na verdade, veio do acontecimento de ver a realidade. O que a gente vê nas favelas hoje, que passa na televisão, o que passa em Paraisópolis, que é o que é mais visto aqui em São Paulo, é muita notícia e a gente só vê coisas ruins. E em um dia eu estava com uma grande amiga minha, nós decidimos levar algumas peças e brinquedos da filha dela para doar, como várias pessoas hoje em dia fazem. E aí nós nos deparamos com a realidade que não era nossa, mas que existia. Chegamos numa comunidade em Carapicuíba também, comunidade do Murão, e lá nós nos deparamos com a realidade com crianças sem calçado, sem roupas, as famílias pedindo alimentos porque estavam precisando, isso há 10 anos atrás. E aí nós tínhamos uma escolha, ou nós veríamos aquela situação e obrigada de nada, não é a minha, e vou ficar quieta, ou eu vou fazer algo a respeito. E aí foi quando a gente tomou consciência e responsabilidade perante o todo. E aí foi quando a ONG nasceu. A ONG nasceu a partir desse estado de consciência de que a gente poderia fazer mais do que só por nós mesmos. E por ter uma base também, no meu caso, cristã. E essa questão de servidão é muito pregado, né, dentro do âmbito cristão. Só que eu também me deparei com muita inconformismo, porque eu via uma pregação de servir ao próximo,
mas a sensação que eu tinha é que a gente servia ao próximo apenas os que estavam na comunidade. Entre quatro paredes. Exato. Para mim era uma servidão limitada, sabe? E quando eu lia isso nos textos bíblicos, eu não via essa limitação com as atitudes de Cristo. Então, quando eu comecei a comparar a realidade que eu vivia e que eu fui criada com o que realmente existia, falei, não, eu posso fazer mais. Então, se eu posso fazer mais, eu faço, tomo uma escolha e a partir daí, né, tenho as consequências perante isso. E é o que vem acontecendo, por isso que vem crescendo tanto, expandindo tantas mentes, porque quando a gente vive o voluntariado, nós não vivemos apenas o aqui, né, agora. A gente sempre já se projeta até nas nossas conquistas pessoais em o quanto disso eu posso alcançar e servir ao próximo. Então, é uma vida muito mais gostosa de se viver. E a ONG, ela surgiu há 10 anos, né? Outubro Isso. agora, que você falou, ela completa 10 anos da sua existência. Exato. Em outubro de 2013, nós fizemos essa ação de levar o que nós tínhamos nós mesmos. E aí o Chique começou com algumas ações sazonais, assim, os primeiros 4, 5 anos foram ações sazonais. Páscoa, Dia das Crianças. Aí levava cesta básica, levava as roupas, os mantimentos. E aí as primeiras rendas vinham de um bazar. A gente fazia na garagem da minha mãe. Aí eu não tinha vida. Porque ali era o quê? 2 finais de semana bazar, tipo sábado e domingo. Era eu e a Tu lá ralando. E nos outros 2 era ação para entregar. Então, nesses primeiros anos, foi um trabalho... É um trabalho de formiguinha mesmo. O que a gente vê hoje, a expansão do Chique nesse território oeste, na verdade, é uma expansão de um trabalho que foi semeado há muitos anos atrás. E aí, a partir daí, a gente começou... Aí veio a necessidade, na verdade, porque era sazonalmente, só que começamos a ver que as crianças que nós assistenciamos estavam crescendo. E essas crianças crescendo, para qual que é o caminho que elas estavam seguindo? Começou as ofertas, né? Na adolescência, principalmente, quando começa ali 9, 10 anos. E aí nós começamos a ver que a gente precisava fazer algo incisivo. Então, hoje o Chique não é só uma ONG, nós temos uma base educacional muito forte com essas crianças em todas as ações, em todos os meses, para que eles tenham não só a recreação e toda aquela parte gostosa que é, né, de estar com uma criança, mas também a responsabilidade de entender o que é meritocracia, que para que eles consigam crescer na vida, mudar a realidade, ter qualquer tipo de ambição de conquistar as coisas, há um caminho diferente do que o que é proposto geralmente para eles, né, nas comunidades. Então, a gente leva muito feira de empreendedorismo, leva base educacional nas ações, português, matemática, redação. Eles não recebem os presentes e os prêmios, que nós temos parcerias incríveis com empresas que doam isso, mas eles só fazem depois de fazerem a atividade que tem que fazer. Então existe um acompanhamento educacional com essas crianças, né? E são 1000 crianças, né? Pelo que você falou. Hoje, assim, é 1000 que a gente consegue contar, né? Mas deve ter mais. Sem dúvida. Só no centro ali, no Gustavo Corrêa, nós temos, segundo a líder, que nós sempre temos líderes sociais, né, dentro de cada comunidade, ela falou que são em média 800 famílias. Se contar 3, 4 crianças por casa, que tem bastante, rapaz, isso brota a criança do chão. A gente já fez ação assim para vir 450 crianças e aí os voluntários saíram tudo acabado, mas é uma delícia. Mas aí deixa eu te fazer uma pergunta. Como que vocês fazem? Um exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Nós estamos chegando na Páscoa, Sim. Né? E aí tem ação de Páscoa. Vocês Exato. levam chocolate, ovinho de Páscoa? Como que é esse tipo de ação? Vamos. Então, assim, hoje nós temos ações mensais, temos um calendário, inclusive, se você quiser já entra lá e pede o calendário no Instagram que a gente tem. E aí, nessas ações, nós fazemos uma estrutura dentro da comunidade, onde nós colocamos mesas e um espaço mesmo para as crianças e utilizamos do chocolate, por exemplo, apenas como uma forma atrativa. Certo. Então, nós trazemos eles por meio dessa ambição de querer um chocolate, às vezes querer um brinquedo, um sorteio, mas ali nós implantamos as oficinas. Então, nesse dia de ação, por exemplo, vêm os voluntários, eles se cadastram via tudo online. No dia eles vêm, a gente se prepara todo mundo junto, monta a estrutura, as crianças vêm e a gente começa a servir eles durante esse processo. Então, tem ações que são voltadas para coisas específicas, como chocolate e, enfim, Natal, por exemplo, que eles ganham presentes? Tem. Só que antes disso existe um trabalho em que a gente faz durante todas as horas, incitando eles ao estudo e a boas práticas para que
a gente direcione, entregue algo muito mais sólido do que só aquele momento feliz. E você vê diferença nas crianças? Vê que as crianças se interessam a esse tipo de ação, de trabalho, sobre o estudo? Ou tem uns assim que acaba não gostando? Como que é? Criança é um HD, né? Criança é um HD limpo. Quando a gente olha para uma vida adulta, nós vemos pessoas que já estão com o HD cheio de experiências, de crenças, etc. Criança, tudo que é novidade para eles é muito interessante, é nítido de ver. Então, quando a gente vai na ação, a gente vai lá e incita eles a fazer, sei lá, uma ação voltada. Vou dar um exemplo. Hum. Ano passado foi eleição. E aí nós fizemos uma ação, não lembro o mês, mas foi perto das eleições. E aí voluntários incríveis tiveram a ideia de fazer presidente por um dia. Era uma oficina. Aí a gente sentou com eles, levamos todo o equipamento fotográfico. E aí nós colocamos, se você fosse presidente por um dia, o que você faria para mudar o país? É incrível. As ideias. Gente, entrem no Instagram e olhem. Porque é incrível o planejamento deles. E o mágico que pra gente foi uma grande lição como voluntários é que eles colocaram coisas que até para eles é escasso. Mas eles pensam no todo também, sendo crianças. Então a maioria falava assim: eu quero acabar com a fome na África. Eu quero que não tenha bandidos. Quero colocar mais polícia na rua. É lindo, a gente fez em 5 dias, nós postamos esse presidente por um dia, e aí tinha o presidente e o vice. Então, quem tinha as melhores ideias virava o presidente e o outro virava o vice. Alguns não gostaram muito do segundo lugar ali, Ninguém mas gosta, a né? oficina funcionou muito bem. Então, esse tipo de trabalho que a gente leva incita eles também a verem um novo. Então, Uhum. sim, a maioria se interessa. E os que não gostam muito, por exemplo, assim, de embarcar, são aqueles que já estão entrando na adolescência para a vida adulta. 16, 17 anos. E esses aí a gente tem um trabalho hoje diferenciado, que é mais encaminhamento para mercado de trabalho, né? Aí tudo isso agora é uma estrutura que nós estamos montando para poder dar capacitação para esses jovens e levá-los para o mercado de trabalho, porque essas oficinas já não estão conquistando tanto o coração deles. Entendi, Entende? que é uma outra fase já, né? Não tem jeito, faz parte. E diz uma coisa, divulga pra gente aqui, o pessoal do nosso canal, o Instagram do Chique, né? É Chique Solidário, fala aí direitinho. Exato, gente, ó. Para essa aqui, né? Vocês estão vendo esse balão aqui? Pois registrem esse balão aqui, porque esse balão vai passar muito na sua mente. E você pode ter certeza disso. Nossa rede é @chique é ser solidário com CHIC. Inclusive, esta linda caneca aqui eu trouxe de presente dos voluntários para você. Que bacana. Vou começar a usar em todas as gravações aqui, certo? Pra Faço divulgar questão. vocês, né? E o trabalho de vocês. Eu conheci a Esther essa semana aí, eu fiquei encantado com esse trabalho. Agradecer o Mesaque Almeida, foi ele que falou da Esther pra mim, né? E a gente começou a conversar aí. E é bacana. Muito obrigado, Esther, pela lembrança, né? Vou deixar sempre aqui nas nossas gravações para divulgar vocês aí. Então, o @ é @chique é ser solidário. E nós temos, inclusive, aqui dentro, depois você vê certinho, mas tem bottoms, tem o chaveiro do Chique. Eu gostei da blusa. Que Eu gostei da blusa. nós temos um moletom maravilhoso. A gente vai falar daqui a pouquinho. Tudo isso é negócio social e nós revertemos 100% da renda dessas para as ações que a gente faz mensalmente. Eu acompanhei esses últimos dias aí uma ação que você fez bem isolada, né? Sim. Foi o Expo Favela 2023, onde você levou Rick? O Eric. E eu acompanhei seus stories lá, vi toda aquela emoção do Eric, né? Não sei se a gente pode falar um pouco sobre a história dele. Eu vi, vocês também podem assistir lá depois, vocês entram no Instagram, vocês vão acompanhar lá nos destaque, aonde tá a Expo Favela 2023, e um pouquinho da história do Eric, né, que a Esther contou, e eu acredito que tenha sido um dia mágico para ele. Eu vi aquilo lá, eu fiquei muito feliz, eu falei, caramba, que legal. E conta um pouco da história dele, se puder, né, algumas coisas de como que foi. Como você conheceu o Eric? Claro, Jeff, esse dia, ele acho que nunca mais vai sair da minha mente. Não saiu da minha, eu vendo. Imagino da do Eric. Esse dia, na verdade, Deus tocou no meu coração. Eu acordei, eu já tinha visto a Expo. Para quem não sabe, a Expo Favela é um dia
são 3 dias, na verdade, de uma exposição onde tem vários empreendedores que são da favela, que não só empreendem lá, mas fazem negócios de impacto, que impactam diretamente as crianças nas favelas. E é uma feira incrível, incrível. Ele tem toda uma estrutura afro também para poder trazer essa cultura mais para o Brasil, que foi por muito tempo esquecida. E eu já estava muito frenética para ir, porque frenetismo é comigo. Aí eu falei, não, eu vou. E um dia antes, Deus tocou no meu coração em buscar o Eric e levá-lo. E aí, inclusive, no dia de manhã, eu falei com o pessoal no Stories, falei, ó, tô indo buscar ele, mas não sei se ele vai querer vir. Se ele quiser vir, vocês vão acompanhando o dia com a gente. E aí ele quis, e foi tudo muito sinérgico, aconteceu exatamente como precisava acontecer. Impactou tantas pessoas como deveria impactar. E o Eric é uma criança que nós assistenciamos há 9 anos, porque a comunidade em que nós estamos hoje, que é a da reciclagem, ali embaixo do Jandaia, nós estamos lá desde que o Chique iniciou, e o Eric era uma dessas crianças que a gente foi acompanhando o crescimento. Hoje ele tem 16 anos. Mas ali em meados de... Ele devia ter uns 13 para 14 anos. Nós recebemos uma ligação da líder social informando que o Eric estava desviando um pouco da rota. Né? Se é que me entende. Uhum. E aí, nesse desvio de rota, quer trabalhar com quem não deve, tal, nós fizemos um trabalho de nos conectarmos com ele para entender a necessidade do porquê que ele estava fazendo aquilo. E por isso que eu acredito tanto em liderança social, realmente com foco, sabe? De pessoas que entendem a história do outro, que ajudam realmente pessoas. Eu não acredito numa liderança social de multidões sem entender o indivíduo antes. E nesse caso específico, nós fomos e entendemos o que o Eric queria. E aí, nesse dia, ele me explicou o que ele queria, ele estava fazendo o que ele estava fazendo porque ele queria um Nike. E quando nós olhamos para a nossa vida, né, que às vezes vemos de uma estrutura diferente, de famílias diferentes, nós vemos, cara, às vezes um Nike tem gente que compra 2, 3 no mês e tem um guri de 13 anos querendo fazer o que não deveria para poder conquistar isso, não faz sentido, sabe? O quanto disso tá tão desproporcional assim que a gente não tá fazendo nada a respeito. E aí, quando a gente recebeu essa ligação, foi de imediato, eu fui lá, junto com a Tu, inclusive tem fotos desse dia que o nosso fotógrafo estava com a gente. Sentei com ele, entendi a necessidade, eu vi que era uma questão muito supérflua para ele nesse quesito, porque era só um tênis, e a gente alcançou outros meios e conseguiu, não só por meio disso, mas também pela escolha dele, que eu digo isso muito para os voluntários. Nós não estamos aqui para gerar a transformação na vida das pessoas. As pessoas estão para se transformarem, a gente é apenas ponte. O que a gente vai fazer na comunidade é ir lá e falar assim, tudo bem? Tem como você cruzar do ponto A para o ponto B. Eu tô aqui no meio entre os dois, você quer atravessar? Se você quiser, bem, se não, não é responsabilidade minha nesse sentido, entendeu? Porque às vezes a gente acha que a gente tem que mudar o outro. Na verdade, a gente precisa sequer só dar a realidade que existe, porque não é só aqui eles estão. Então, o nosso trabalho é muito de clareza, muito de transparência. Foi isso que a gente fez com o Eric. Então, quando a gente levou ele para a Expo, foi levar ele para um outro mundo que ele não conhecia, e isso é nítido. Nos primeiros vídeos, ele tá com um semblante. Nos últimos, ele é outra criança, né? Eu chamo ele de criança porque ele tem um coração de menino ainda. Mas, e isso foi por uma atitude de algo que eu já iria fazer. Você entende que, e eu até falei isso pra ti, que eu fico um pouco, às vezes, meio assim, incomodada, depois eu falo, ai, parabéns, não é sobre isso, gente, eu tô fazendo o básico, eu já estaria na Expo, por que não levar isso também para mais uma pessoa que não tem esse fácil acesso? É a mesma coisa que eu faço com a Chigvest. Então, por que não fazer? E aí, quando a gente deu a ponte para ele, ele atravessou. E durante toda a noite eu fui falando isso para ele. Parabéns pela escolha. Foi essa escolha que fez você ter os resultados, e essa alegria que você está sentindo foi a sua escolha. Então, quando ele teve essa clareza, ele começou a até entender que é a partir disso que ele consegue realmente gerar a transformação na própria vida dele. E esse estado de consciência é o que muda tudo, né? E durante esse dia que você passou por ele, lá eu vi algumas coisas que aconteceu que foram bem impactantes em relação, assim, à atitude dele. Tem 16 anos. Sim. Né? E aí teve uma hora lá que você esteve com ele numa loja para comprar uma roupa, tal, com ele, né?
E aí parece que apareceu uma criança vendendo bala. Exato. E aí você vê uma criança de 16 anos, a preocupação dele, né? E a visão que ele tem, né? Fala um Total. pouco do que aconteceu, que foi ele parece que tinha essa criança aí, acho que tá sem a mãe. Foi. A gente tava antes de ir pra Expo, né, eu falei: "Vamos Uhum. passar, vamos cortar o cabelo, vamos comprar uma roupa e tal, vamos escolher, deixa ele escolher". E aí acontece muito, se você anda de trem, se você anda de transporte público, nunca viu um pedinte, é Você não quase anda. impossível, tipo assim, existe essas Uhum. pessoas. Por isso que o Chique também tem uma parte de ação voltada para isso, que é muito importante, que é o Chique dia a dia. Mas quando o Eric se deparou com a realidade, era o Cauã ou é Cauê, senhor? Perdão se eu errei o nome, mas era um menino lindo de 7, pequeniníssimo, assim. E aí ele veio vender e falou que a mãe dele estava precisando, se eu podia comprar a bala. E aí o Eric do meu lado, tipo assim: "Você vai, né, tia?" Tipo, ele não falou nada, mas ficou: "Você vai comprar, né, tia?" Aí depois ele pegou e falou assim: "Tia, eu já vendi", e realmente o Eric já tem essa história, já vendeu em farol, você vê, 16 anos ele Olha a já vida que ele já teve, já né? muita experiência principalmente nesse passar por cima, sabe, ressignificar a própria dor. E aí ele falou assim: "Tia, não é legal ele ser tão novinho assim e tá sozinho. Quando a gente descer, fala com a mãe dele pra, tipo, não deixar o menino subir sozinho pra vender, sabe". Ele nem reclamou do menino tá vendendo, enfim, ele só A queria questão é direcionar, porque ele sabia aquela das dor. dificuldades e o que já deve ter passado, né? E é total empatia, eu vi no olhar dele, ele olhando pro menino e Empatia. falando assim: "Eu já vivi isso, e pode ter um jeito melhor de fazer isso, que é com a sua mãe do lado", sabe. E aí ele pediu que eu fizesse esse movimento, nós descemos, eu não achei a mãe dele pra conversar, do Cauã, mas entreguei o cartãozinho que nós temos, falei pra ele: "Ó, pede pra sua mãe entrar em contato com o Chique e tal, e que a gente puder, a gente vê pra poder fazer". Mas a atitude do Eric, e isso que é muito engraçado, às vezes a gente acha que tá pra servir as pessoas, e nós somos servidos. Exato. É tudo muito natural e tudo isso é tão genuíno, eu acredito, que retroalimenta. Enquanto eu tô te servindo, você me serve sem nem perceber, É, sem essa consciência: "Ah, eu vou", não, só o fato de eu ter um ato bondoso contigo, o universo, não sei se você acredita, devolve isso. sim. E eu percebi isso com o Eric me ensinou muito naquele dia, com outros posicionamentos, eu dei pra ele 3 pares de Eu ia meia. falar da meia também. Eu dei pra ele 3 pares de meia, na hora que ele colocou o primeiro par, ele pegou os outros 2 e, tipo, meio que me devolveu, colocou em cima da cama. Falei: "Não, os pares são seus, pode ficar". E aí nós estávamos a caminho de se alimentar, né, no fim da Expo, e aí nós paramos no farol e apareceu uma menina, mais ou menos uns 12 anos. A menina também pedinte, eu estava zero, não Uhum. tinha nada em mãos ali pra dar, e aí o Eric no banco de trás falou: "Tia, pega o par de meia e dá pra ela". E aí eu olhei pra nossa amiga voluntária que estava do lado, eu falei: "Oi?", tipo assim, sabe. E aí eu peguei o par de meia, entreguei pra ela, e aí quando nós saímos com o carro, ele falou assim, eh se é menino, eu nem tenho dó, tem que trabalhar mesmo. Agora menina, não tia, cadê a mãe dela? E ele ficou procurando a mãe da menina. A preocupação, né, de sempre querer ver algum responsável, né? Porque a Exato. criança, ela nessa situação, ela já é responsável, porque ela tem que aprender o dia a dia na rua, Sim, né? Mas mesmo assim, você vê a preocupação dele de ter alguém maior de idade, a mãe, o tio, alguma coisa assim, para estar presente, né? e isso é, sem dúvida, a partir da experiência dele. Ele sabe a ausência, que é não ter um pai, um responsável ao lado. Eh, então, como para ele vender já foi comum, porque ele já fez isso, ele olhou com um olhar de empatia e falou: "Qual que é o melhor estado em que essa criança pode estar? É com o pai e com a mãe do lado. Cadê eles?". E aí ele meio que me incitou a fazer isso, e eu sempre, quando eu via, eu dava muita assistência para a criança, quando eu ia conversar com o pai, era algo muito mais sucinto. Abriu minha mente demais, essa experiência com a Expo foi incrível para mim, e hoje nós estamos fazendo um trabalho, até afinco mais com o Eric, para colocar ele também no mercado de trabalho, com 16 anos já consegue trabalhar como jovem aprendiz, Sim. ele é uma das nossas grandes pérolas aí, e é um xodozinho da tia. Você falou aí sobre o chique solidário, que é ser solidário, né? É isso? Sim, chique é ser solitário, né? E tem o Chique Veste. São duas páginas no Instagram que você tem, né? Sim. E fala um pouco sobre o Chique Veste. O que que é o Chique Veste? Legal. A Chique Veste, ela é um negócio de impacto social.
É uma marca de É roupas a sua marca. é a minha marca de roupas. A minha marca de roupas que foi criada há um ano, um ano e alguns meses. Nós iniciamos com vendas de roupas online, só que hoje ela tem uma base social atrás dela. Qual que é a ideia da Chic Vest? Hoje ela vem acontecendo e impactando muitas mulheres. É que elas tenham um senso de autoamor e autocuidado, que é comprar a roupa que elas querem, mas também que elas possam fazer pelo próximo por meio dessa atitude. Então, a Chic Vest nada mais é do que uma ponte para que as mulheres possam cuidar de si e também cuidar do próximo. Então, um percentual de todas as vendas vão para ONG Chic é Ser Solidário. Então, nós temos a Chic Vest, que é uma marca pessoal minha, é onde eu empreendo socialmente. E tenho a Chic é Ser Solidário, que é onde eu sou líder social, e aí uma retroalimenta a outra, entende? Entendi. Então, por exemplo, a Chic Vest, eu falei sobre a questão da gente servir outras pessoas, porque tem dentro da Chic Vest tem o Seja Social, onde as mulheres podem comprar não só a peça, mas elas podem incluir um item que é de um empreendedor, e aí eu vou citar aqui, que é o Jorjão, tá lá na região do Brás, ele faz chaveiros personalizados. E ele não tem condição de ter um e-commerce, ele tem uma doença congênita, tudo que ele faz é muito manual, enfim, tem mais também no Instagram para vocês conhecerem, mas ele vende por R$ 10 os chaveiros. Ele não tem um e-commerce e eu pensei, por que não juntar isso com um pedido da Chic Vest? Então, hoje, quando as mulheres pedem, Chic Lovers, né? Eu quero uma blusa dessa, eu quero uma calça, não sei o quê. Eu falo, ok, vamos incluir o pedido do Jorjão. Então, elas conseguem se cuidar, às vezes dar um presente para alguém e também ajudar, por exemplo, uma pessoa que precisa e que não teria essa, como eu posso dizer, essa avenida que é a internet, né, para vender e impactar. Acho que hoje a gente procura marcas com impacto, a gente vê um movimento muito grande para a prática ESG, né, que é toda essa parte do social, a parte do ambiental. Se a gente não começar a olhar para isso, e é um mercado crescente aí nos próximos 10 anos, então, se você consome produtos e tem marcas, seja de roupa, seja, enfim, do que seja, e isso não tem um mínimo de responsabilidade social, para mim, por exemplo, não serve. Então, que a gente tome esse estado de consciência, porque é mudando essa consciência que muda o mercado de consumo. Bacana. A Chic Vest, então, ela é voltada para moda feminina. Você tem um site? Divulga o site. Sim, temos o site, temos conta no Instagram, temos um site lindo e maravilhoso que dá Entrega para todo o Brasil. todo o Brasil. Estamos entregando para todo o Brasil. www.chicvest.com.br é o nosso site. Bacana, é isso aí, pessoal. Então vocês estão vendo aí todo o trabalho que a Esther vem realizando. E existe uma diferença, Esther, sobre negócio de impacto social e negócio social. Qual que é a diferença? Exato. Às vezes a gente vê você é empreendedora social. Às vezes as pessoas falam, tem uma caixa lá, eu trabalho numa empresa que tem uma caixa lá que arrecada agasalho. Ela já é classificada como uma empresa social, empreendedorismo social? Não. Ela tem práticas sociais. É uma campanha social. Tem algumas que deixam recorrente, nós temos alguns parceiros nossos que fazem até recorrentemente, mas isso são práticas sociais dentro do seu negócio, né? Hoje nós temos negócios de impacto social, que é o que a Chic Vest é, onde a sua receita é ligada diretamente ao social. Então, ele vai ter algum impacto, seja pela venda do produto, ou seja pelo próprio produto em si. Tem algumas marcas, por exemplo, que... vou dar um exemplo lá no Amazonas, tem uma marca que eles vendem um produto onde toda a água da chuva, aquele produto eles colocam dentro dos barris e aquela água vira reutilizável, então eles conseguem consumir. E eles vendem isso. Isso é é um negócio de impacto social, onde ele é mais voltado como se fosse para o segundo e para o terceiro setor, ele mescla entre os dois. Uhum. Então eu posso ter lucro como empresário, empreendedor comum, mas eu também decido impactar socialmente por meio da minha empresa. Então, isso são negócios de impacto, que é o que a Chic Vest é, e tem tantas outras incríveis que existem por aí, e só vai aumentar, eu tenho fé nisso. E tem as de negócios sociais. Negócios sociais são negócios para retroalimentar o terceiro setor. Então, a caneca, por exemplo, nós temos uma lojinha do Chic, onde você entra lá, compra uma caneca e 100% dessa caneca
vai para a ONG. Então, negócios sociais é uma coisa e negócios de impacto social são outras. Essa clareza é muito importante para que a gente saiba realmente o que está consumindo e por que está consumindo, né? Bacana. A Chique hoje ela tem uma agenda já anual, né? Vocês fazem diversas ações durante o ano e agora no mês de abril teremos uma ação, né? Sobre duas ações da Páscoa aí. E fala um pouco pra gente, as pessoas que vão nos assistir pelo YouTube, pelo Instagram, como que elas podem ajudar. Existem duas formas de ajudar. Você pode ser o voluntário, que eu já falei que eu quero ser o voluntário lá, vou participar. E também tem a forma, vocês estão arrecadando, né, para comprar chocolate para as crianças. Isso. Isso. E como que as pessoas podem ajudar? Quem pode ajudar a Chique? Na verdade, não só a Chique, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam assim, eu quero ajudar, mas parece que é difícil. Como vou ajudar? Né? Sim. Mas não é difícil, é fácil, né? Mas às vezes as pessoas têm essa dúvida. Uma vez, depois você responder na sua pergunta, eu fui líder já de jovens, né? Na igreja que eu sou batizado. E aí, cara, a gente sempre teve essa vontade de, tipo, fazer alguma ação social, entregando marmitas na rua, época de frio, levando roupa e tal. E aí eu tenho um amigo meu que mora lá em Itaquera, e na igreja dele eles faziam uma ação dentro da Cracolândia. Você já foi na Cracolândia? Não. É terrível, é um outro mundo. E aí, assim, a gente queria ir, só que não sabia como ir. E ainda bem que a gente pediu as informações, porque ele pegou e falou assim: Gé, lá o negócio, você tem que ir com roupa simples, vai com roupa que você não se apegue, leve umas 3, 4 toucas, uns 2 bonés, umas 5 blusas e vai com as blusas por cima. Falei, cara, mas será que é tanto frio assim? Ele falou, não, não é o frio, é que as pessoas pedem. E assim, quem tem esse olhar social se comove fácil com as Sim. pessoas, né? E eu sei que eu lembro que eu voltei de regata e calça, porque a touca foi dando para um, foi dando para outro e tal. E é um negócio assim, é um outro mundo, é uma outra vivência aquele negócio lá, né? E aí você tem que ter uma orientação de como falar, como chegar, como conversar com uma pessoa. Mas você que já tá aí há 10 anos nesse setor aí, fala um pouco pro pessoal como que podem ajudar nessa ação, né? Tem um calendário aí que eu já vi durante todo o ano. Explica um pouquinho como as pessoas podem auxiliar. Existem várias formas. Sim. Eu acho muito importante, você falou sobre isso, é bacana falar, porque é muito necessário que a gente tenha clareza que se a gente decidir, né, se voluntariar e dedicar nosso tempo para essas causas, a gente precisa ter um mínimo de discernimento para poder lidar, porque o mundo que você vive não é igual ao que você vai estar Encontrar. num lugar como esse. Não só Cracolândia, mas quando a gente faz também trabalhos com pessoas em condição de rua, quando a gente faz trabalho na comunidade. Então é muito importante que você tenha esse discernimento por meio de pessoas que saibam o que estão fazendo. Já me deparei com muitas situações e pessoas que estavam sendo direcionadas erradas, ou que estavam agindo pela própria cabeça e metendo os pés pelas mãos, sabe? E acaba atrapalhando, né? Acaba. Então, tomem clareza disso. Quer fazer trabalho social? Não quero vínculo com a igreja. Não tem problema. Você pode me mandar uma mensagem no Instagram que eu te falo uma lista de um monte que não tem vínculo religioso. É uma questão de querer mesmo, mas sem afobação. Então, no Chique, por exemplo, que somos, né, somos uma instituição laicos, mesmo eu tendo base cristã, cada um tem a sua fé lá. Mas a gente já programa o ano inteiro para que os voluntários se programem com antecedência, até porque são 140 pessoas para gerir. Então, alguns conseguem uma ação, não teve nenhuma ação que a gente conseguiu juntar todo mundo, E por uma porque exemplo. são em 3 estados, né? Se tem esses Também. A voluntários. gente tem voluntários no Tocantins, em Curitiba e no Piauí. Então, eles fazem lá também ação, então tem toda uma programação antes. Então, a gente faz o calendário do ano, eles se programam, se cadastram antes, tem grupo específico para cada ação. É toda uma estrutura por detrás, que o time de voluntários faz isso impecavelmente, para que a gente consiga não só dar o melhor para os voluntários, para a experiência do voluntariado, que é muito importante, que transforma vidas, assim como também para quem é assistido. Então, pro Chique em si, você pode decidir o que você quer. Quer ser voluntário? Quer dedicar tempo? Você pode vir numa ação e servir por meio da sua vida, do seu tempo, do seu amor, enfim. Você quer, não tenho, algumas pessoas falam, eu não consigo, não tenho coração, vou só chorar, não sei o quê.
Não tem problema também. Eu digo que a experiência muda muitas pessoas, né? Mas se quer, tem como ajudar financeiramente, tem como ajudar com cesta básicas mensais. Nós temos parceria com mercados, temos parcerias também com a roupas, quero doar roupas. Nós temos o Instituto Leia, que recebe e faz bazares para isso, que lá são 120 crianças PCDs. Então, assim, lá nesse instituto, eles são uma vertente do Chique, onde parte dos nossos recursos vão para eles. Então, livros as pessoas doam também. O ponto é querer, sabe? Existem várias formas, né? Eu já não me coloco mais num tabu de que assim, ai, fulaninho tem um problema todo mundo tem problema. Todo mundo tem o seu difícil na sua vida. Só que o quanto disso, do seu difícil, você vai ter um mínimo de empatia para poder ajudar o todo. Porque quando você ajuda o todo, você também se ajuda. Não tem como você não fazer uma coisa pela outra, sabe? Principalmente com crianças. Então, quando a gente pensa, ai, colocou um monte de filho, já ouvi isso, viu? Ai, colocou um monte de filho no mundo aí, a gente que tem que ficar cuidando, tem que ficar criando. Mas são essas crianças que serão os adultos de amanhã e que, se não estiverem bem educadas, estarão assaltando seu filho. Exato, tem que se Então, tipo preocupar. assim, ou a gente faz alguma coisa pelo todo mundo junto, que vai ser muito mais rápido, do que ficar fazendo um por um. A Esther aqui consegue doar 3, 4 cestas básicas no mês. Se a gente junta, sei lá, um monte de gente, doando várias cestas básicas por mês, a gente consegue fazer essa assistência para essas famílias para terem o mínimo. O mínimo. A gente fez o Chique RH, que é uma campanha onde a gente senta com os assistidos e montamos o currículo deles, para encaminhar para o mercado de trabalho, uma vertente nossa. E aí, uma das pessoas que estava lá era a Suelen. E aí, eu batendo papo com ela, eu falei, Su, como é que foi a sua experiência? A gente montou o currículo, você teve um direcionamento aqui, como que você se sentiu? Aí ela falou assim, Esther, eu quero muito encontrar um trabalho e tal. Tá no meu Instagram também isso. Me marcou muito ela falando. Ela falou assim, mas eu quero parar com essa questão de ficar só recebendo a cesta básica. Eu quero ir no mercado e escolher o que eu quero comprar. E aí, quando eu ouvi isso, eu falei, realmente, todo mundo merece esse mínimo de dignidade de poder comer o que quer, Tem que cara. escolher, né, aquilo. Por que não? Ah, não, vive de uma cesta básica. Não tem nem mistura na cesta básica. Então, o que a gente faz é levar o mínimo de assistência para essas famílias, para que elas possam sobreviver e dar o que é base para elas por detrás disso, que é um trabalho, porque hoje nós temos fielmente isso. Adultos trabalho digno, crianças, educação. Não tem para onde correr. Então a gente faz esse trabalho com ambos, atravessa a ponte quem quer, e a partir disso a gente vai construindo uma sociedade muito mais equiparada. Eu tava vendo, e é muito, muito doido isso, porque eu adoro estudar números, sou, né, veia contadora. A gente tem Barueri, que é tipo assim, uma cidade ao lado de Carapicuíba. Barueri é o quarto maior PIB do estado de São Paulo. Olha que loucura. Carapicuíba, que tá do lado, é o 53º. Não faz sentido isso. Por quê? Barueri tem Alphaville. Então, a gente tem um polo de pessoas que têm condição financeira, estudos, conhecimento também ali, que tem o último índice que eu vi, a gente tinha 160 favelas em Carapicuíba. Dessas 160 favelas, tem 35% de pessoas que vivem com metade de um salário mínimo. Quem vive com metade de um salário mínimo? Vai no mercado hoje em dia, você respirou, gastou R$100? Uma sacolinha, R$100, você sai... Até a sacola você paga agora? Exato. Cadê? Não tem dignidade nisso, entende? Então, há um descasamento, mas na Muito verdade é um grande. descasamento, não é só governo e etc. E a gente pode terceirizar. E o Papa não, Senhor, desculpa. O Cosmos não tá fazendo o que tem que fazer. Pode até terceirizar. Mas e eu? O quanto desse caos aqui que tá acontecendo eu posso fazer para transformar, sabe? Pelo menos mudar a vida de uma pessoa, né? É o tal fazer a diferença. a gente pode ser a mudança que a gente quer no mundo. Começa a partir de nós. Então, quando eu vejo trabalhos, não só como o do Chique, como outros projetos incríveis que nós temos parceiros, são de pessoas que não necessariamente dependem da atitude do governo para fazer, são pessoas que decidem fazer independente de. E eu acredito que o amor genuíno é isso, é amar apesar de. Apesar de estar todo esse caos aqui, eu não ter tanto recurso, eu não ser milionária, eu ainda assim vou fazer. Aí você junta outros bons corações e aí vira. E aí você atinge uma região, uma sociedade, um bairro, né? Fazendo a diferença para essas pessoa pessoas. que seja, Jeff. Uma. Se eu Já fiz faz a um diferença. movimento para uma pessoa, eu já tô sendo mais útil do que eu era ontem. Tem uma historinha muito legal
lembro dessa história na época da escola. Floresta pegando fogo, aí tava lá o leão, tava lá a girafa, tava todos os animaizinhos, né? Grandes, pequenos. E aí tinha um beija-flor. Ele ia no lago, pegava com o biquinho uma gotinha, ia lá e jogava no fogo. E os outros bichinhos tudo olhando aquilo e tal, não sei o que, papapá. E aí, mas por que você tá fazendo isso? Ele falou, porque eu tô fazendo a diferença. Se todos vocês fizessem o mesmo, a gente pode salvar onde nós estamos morando hoje. Sim, Mas ficar parado aí não vai adiantar nada. Então é necessário fazer essa diferença, né? Você falou um negócio muito interessante e eu acho muito legal. Eu sou muito a favor dos programas sociais que existem, né? Através do governo federal, estadual, municipal, né? Hoje nós temos no Brasil que o atual governo mudou o nome, que é o o Bolsa Família. Eu não acho errado ter o programa. Eu acho que hoje ela é necessária. É igual em relação a cotas. Não é que eu sou a favor de cotas, mas hoje na nossa sociedade existe muita desigualdade. sim, Então a cota ela é necessária. No meu ponto de vista, eu acho que ela divide, entende? Mas ela se faz necessária porque existe muita desigualdade. E o Bolsa Família é a mesma coisa, é um programa muito sério, muito importante, mas eu vejo que ele falta algo ainda a ser incrementado nele. Um exemplo que eu dou. Tudo bem, você precisa lá, existe família, que nem você falou, que se tem esse contato direto, que vive com menos de um salário mínimo. Aí vem um Bolsa Família, que auxilia tal, só que não é só dar esse dinheiro. E às vezes acaba. Não existe um prazo. A pessoa fica lá anos e anos e se faz filho ganha R$ 150 a mais. E se o filho fica com 16 anos, ganha R$ 50. Parece que eles incentivam de uma sim. forma a você ter filho. Não é errado. A pessoa que quer ter filho tem todo o direito de ter filho, mas precisa ter condições de manter o filho. Então, eu acho que o Bolsa Família, o que ele falta hoje é você aprender uma profissão. Entende? Você tem um prazo. A pessoa, ela entra no Bolsa Família e, ó, você tem direito a um ano, mas nesse um ano você vai aprender vários cursos. Faz parceria com o Senai, com o SESI, com várias coisas, com várias instituições, aonde ensine uma profissão. As crianças têm que estudar, óbvio, pode fazer um curso de inglês, se for, isso é importante também, de informática, né? Mas os pais que recebem esse auxílio, eles têm que aprender uma profissão. Por quê? Sim. Porque eles não podem viver para sempre daquilo. É o que você falou, muitas pessoas eles recebem o auxílio, te ajudam, mas elas têm as necessidades dela e tá tudo bem elas querer algo diferente. Ah, eu quero uma bolacha recheada, eu quero algo. Mas hoje elas não têm essa condição. Então eu acho que o Bolsa Família, eles tinham que dar essa independência. Hoje a pessoa não tem uma independência com o Bolsa Eu Família. acho que em nosso país como um todo falta senso de meritocracia. É só pessoas que mudam esse mindset que realmente conseguem alcançar outras fases e outros patamares na vida, sabe? Porque o Chique a gente mudou essa mentalidade também há alguns anos atrás, que é, ó, vou dar um exemplo, cesta básica, quem tem crianças e recebe a nossa cesta básica, precisa comprovar no mínimo a cada 6 meses que as crianças estão estudando. Por quê? Porque nós vemos que qual que é a base da família? Precisa se sobreviver, então precisa se alimentar, mas qual que é o que realmente vai gerar transformação? Não é só você trabalhar, é seu filho também estudar, para que a próxima Exato. geração tenha uma melhor condição. Então a gente vai lá e coloca uma condição, que foi o que você acabou de falar. Se o governo tem essa mentalidade, tem alguma coisa descasada aí para que isso realmente aconteça. Talvez, enfim, não vamos entrar muito É. nessa pauta, mas pode ser, né, que isso mude um dia. Mas para esses projetos sociais, por exemplo, que estão impactando a sociedade, é bom que a gente também tenha essa clareza de colocar essa visão de é importante você ter, nós estamos aqui para, nós temos esse recurso, mas mais importante ainda é você entender o valor disso. Então, o valor é você semeando para que você colha algo até maior do que isso aqui que eu estou te dando neste momento, que às vezes é uma cesta básica ou uma assistência vaga, porque cesta básica, cara, tô dando aqui, uma semana depois você vai estar me ligando querendo de Pedindo. novo. Uhum. O que a gente vai fazer realmente que é sólido, que realmente transforma, tanto para você quanto para o seu filho? Então, esse mindset, assim, precisa levar também em ações, que aí é um trabalho que a gente tem que fazer
recorrentemente, não é da noite pro dia que isso tudo acontece e transforma. E quanto mais a gente se juntar para fazer um trabalho mais equiparado, e aí eu digo para outros líderes sociais que inclusive me seguem, se a gente conseguir equiparar cada vez mais isso, é muito mais fácil chegar no resultado fim em comum, sabe? Do que cada um ir para um lado e, enfim, o que a gente está fazendo aqui? Cada um vai ter um resultado diferente. Um trabalho que são de pessoas que me inspiram muito, que eu tenho contato com os heads, é a Gerando Falcões, que vem para a favela para fazer esse tipo de trabalho muito mais incisivo de trabalho para os adultos, crianças, educação, e vem fazendo um trabalho impecável. Então, o Chique hoje entendeu essa base e aplica isso diariamente. É semeando, semeando, semeando. Vamos colher? Cultura a Lá na Deus frente, sim. pertence, assim, né? Algumas pessoas sim, outras não, mas a nossa parte a gente tá fazendo. Legal. Ô Esther, você comentou com a gente também que hoje o Chique, ele tem cerca de 140 voluntários, certo? Sim. Mas assim, esses 140 voluntários, ele tem, tipo assim, algum tipo de doação, eles ajudam mensalmente ou não? Como que faz pra pessoa se oficializar, que nem eu quero ser o 141 agora. Como que faz isso? Como que é o processo? Existem Voluntariado, reuniões? inicialmente a gente tem um cadastro, né? Eles entram em contato, a gente manda nosso institucional para que ele conheça mais sobre a história, entenda o propósito da ONG. Aí tem missão, visão e valores. Após isso, eles decidem se realmente querem fazer parte dessa família, que nós somos uma família escolhida, que nós chamamos, né? E aí eles fazem um cadastro, e aí tem um time de gestão de voluntários que são incríveis, que entra em contato, manda manual, e aí nesse manual vai te dizer, vai te direcionar mesmo para uma vida de voluntariado. Não só em ação, porque tem algumas ações, vou dar um exemplo, Hum. quando a gente faz causa com o pessoal PCD. A gente toma muito cuidado em usar alguns tipos de apetrechos, porque às vezes eles puxam. Então, toda essa parte de direcionamento é a equipe de gestão de voluntários que faz. E é muito bacana isso, porque a gente começa a estruturar várias áreas dentro do Chique, né? Então, tem a equipe de logística, a diretoria também que estrutura toda essa ação. E quando a gente faz, esses voluntários entram, em seguida eles preenchem isso, recebem o manual, fez sentido para eles, aí eles se voluntariam à ação que faz sentido para eles. E aí eu vou dar um Hum. exemplo, em maio. Maio nós temos o mês da conscientização contra abuso e exploração sexual infantil. Então nós vamos na comunidade, levamos gibis educativos que o time de marketing fez, ficou maravilhoso inclusive. Nós temos teatro e temos uma música que nós temos uma cantora lá que é voluntária, e nós fizemos a letra. Então, essa ação ela é tão sensível que tem algumas voluntárias, principalmente, que não se sentem muito confortáveis em ir. E aí a gente leva essa conscientização para as crianças. Que parte do corpo pode tocar, qual não? E aí as Legal. crianças colocam, aí canta a musiquinha junto, sabe? É uma ação, assim, muito, muito importante. Eu sou apaixonada pelo Maio Laranja. E aí, quem escolhe são os voluntários que se designam para saber se o coração deles estão entregue para aquele momento ou não. Por isso que o calendário já é do ano inteiro para que as pessoas se programem. Então, a pessoa se tornou voluntária e começa a parte do sou voluntária, ok, já participo de um ambiente, agora eu vou frequentá-lo? Aí é uma escolha. E aí a pessoa se programa. Então, vou dizer, vai já ter ação de Páscoa agora, que serão 2 ações em comunidade, eles já preenchem um cadastro via online, e aí se eles vão vir para ação, a gente faz o direcionamento para eles. Que roupa que é ideal que eles vistam, Legal. porque às vezes alguns a gente vai e a comunidade não tem cobertura e toma muito sol, a gente fala para usar boné e tal. Time de gestão cuida disso com muito carinho. Mas esses voluntários, existe uma roupa, eu vi no seu Instagram lá também que existe uma roupa, né, que tem aqui, ó, a ver com o Chique, né, que essa aqui é a Sim, marca do Chique, né? isso é nosso logo. E aí o voluntário que ele entra, se oficializa, tal, existe a roupa, né? Vocês vão uniformizados assim ou não é? Não precisa, Sim, vai, né? nós vamos uniformizados. Quando a pessoa é nova, voluntária e não tem ainda, a gente pede para que vá de camiseta branca e a gente cola um adesivo, né? Uhum. Porque é o combinado que nós temos com os líderes das comunidades. Pra se Que identificar, né, também. Não é Exato. só entrar. Não é. Por isso que eu digo que é bom que tenham um discernimento antes de quererem fazer ações sociais. Então, nós temos combinados dentro da comunidade com quem precisa lá dentro, Uhum. dizendo, ó, quem é do Chique, vem com essa camiseta. Então, podem deixar o acesso livre. Então, nós temos as nossas camisetas, aí tem moletom e etc. Então, mas também tudo isso é negócio social.
Então, se você tem um custo para isso, Sim, e aí o voluntário pode comprar ou não, se não vende camiseta branca e a branca. gente identifica durante a ação. Crianças, a gente tem os Volun Kids, quando os voluntários trazem os filhos. Aí a gente vai, coloca pulseirinha neles, coloca crachazinho específico para diferenciar ele ali no meio das crianças, pra gente não Sim, perder as crianças, né? sim, legal. Muito legal. E outra coisa aqui, você falou sobre a sua empresa, que é uma empresa social, certo? Onde parte do valor do que você vende vai para sua ONG, para a instituição, certo? Mas existe outros parceiros também que ajudam nesse trabalho, porque assim, tem um custo, né? Sim, Existe um custo muito alto e muitas vezes a gente acaba tirando do bolso, né? A sim. pessoa que tem um coração pro social, ele acaba se doando de uma forma muito grande, né? Existe outros parceiros de vocês também? Sim, nós temos não só empresas, mas uma das grandes pontes também foi o BNI. O BNI é uma rede de network onde o Chique representa socialmente lá dentro, então nós temos uma cadeira, e aí ali dentro do BNI tem várias outras empresas, e aí nós mostramos mais do que o negócio faz, né? O negócio social faz, e aí eles decidem se eles vão ajudar, recorrer, não tem uma obrigação, mas nós temos diversas. Na verdade, são vários CPFs que se identificam com a causa e usam do CNPJ para agregar. Então, de todos eles, eu digo, nós temos empresas que doam pelo CNPJ, sim, mas por detrás tem sempre um CPF que se vinculou em coração com a causa, sabe? Então, essas pessoas são todas muito sempre bem-vindas. Esses doadores é o que ajudam o projeto a crescer e realmente alcançar novos patamares, porque você diz, tirar o recurso de si, eu fiz isso alguns anos atrás, eu fazia, nunca tive dificuldade em relação a isso, sempre teve muita providência, sabe? Uhum. Algo quando é genuíno e tem que acontecer, acontece. Sai, brota. Pessoa que saiu com uma doação do nada, assim. Nossa, achei vocês assim, tipo, faltando um dia. Várias vezes já aconteceu. Então, é uma confirmação de que a gente está fazendo o que precisa ser feito e que tem um aval de quem cuida, Lá né? em cima, o Então, pai. ele tá ali, ó, só. Peraí, não se desespera, não, Vai que dar as certo. coisas vão funcionar. Então, a gente já teve muitas provas disso, o nosso maior provedor é ele. Então, as pessoas que se vinculam a essa causa também foram direcionadas por ele. Mas nós temos sim, inclusive, quanto mais vier, mais cresce, mais expande. Fala aqui agora, Esteja então, convidado. pro pessoal, quem quiser ajudar de alguma forma, seja com mantimentos, né? Você falou que vocês fazem também entrega de cesta básica, mas que se alguém quiser ajudar com algum tipo de recurso, Sim. existe um Pix, vamos chamar de um Pix solidário, né? Existe um Pix, existe uma conta. Fala pra gente, a gente coloca aqui também pra deixar pro pessoal. Sim, se você quer ser um doador da causa do Chique, quer impactar socialmente, não só por meio do voluntariado, mas também por meio de finanças, por meio de cestas básicas, por meio do seu coração, livros, independente do que você tenha para doar, certamente o seu pouco é o muito de alguém. Então, você pode deixar Pix aqui? Nosso Pix, a gente vai deixar um número aqui, inclusive nas contas de Instagram do Chique, tem muito mais informações sobre como ser um doador, como ser um voluntário. Você está super convidado para conhecer, não só presencialmente, mas também conhecer toda a nossa estrutura de missão, visão e valores que a gente vem trazer aqui para a região oeste, porque é um trabalho muito importante, que está apenas no começo aí, estamos crescendo. É isso aí. Ô, Esther, e fala pra gente aqui um pouquinho sobre algum caso que aconteceu assim, fora do Eric, que eu acho que o Eric foi o que eu vi que me marcou, eu achei muito Aham. legal. Mas alguma outra história que aconteceu legal também aí que você queira compartilhar com a gente? Nós temos, por acompanhar as pessoas na comunidade há muito tempo, a gente tem diversos cases, assim, de socorrer no momento da aflição mesmo. Então, ai, adoeceu uma criança. A gente recebe mensagem no WhatsApp, já faz o corre, e aí leva para o médico, pede Uber às vezes e, enfim, medicação. Então a gente tem essa assistência mais próxima, e nisso tudo vem uma reciprocidade por meio dos pais, assim, de salvamento mesmo, e às vezes é realmente o nosso pouco, para outra pessoa é o muito. Então, toda essa parte de histórias que a gente acha, a gente percebe sempre que são pequenos atos e pequenos movimentos que fazem a diferença no dia e na vida das pessoas. Então, eu tenho alguns cases, né? O Eric é um dos que eu mais sou próxima, assim. Mas eu tenho o caso, por exemplo, da Jenny. A Jenny, ela... Não, eu falei que eu não ia chorar.
A Jenny, hoje ela está com 3 anos, 4 anos, ela fez dia 25 de dezembro, nasceu no dia do Natal. A Jenny, a mãe dela, ela faleceu alguns dias após o parto, e o pai já tinha falecido 20 dias. Nossa. Foi um negócio assim, a menina nasceu no meio do caos. A mãe faleceu e foi por o erro médico, que pior ainda, a mãe dela tinha 16 anos, se eu não me engano, muito jovem. E aí quem pegou a Jenny para criar foi a tia, que era irmã da falecida. E a Jenny foi uma das crianças que todo mundo na comunidade se sensibilizou muito em ajudar a levantar recursos. E ela virou minha afilhada. Então, todo Natal a gente tá junto, assim, fazendo um trabalho com a Jenny. Frequenta a minha casa, a mãe dela, ela. Em questão de trabalho, a gente tá sempre junto ali. Mas a Jenny é uma das crianças que a gente percebeu que se a gente não fizesse algo imediatamente, porque a Grazi, que pegou ela para criar, tinha o quê? 17 anos. Então, Nossa. assim, as duas irmãs eram muito próximas à idade, mas ela assumiu essa responsabilidade, ainda assim, não sendo a dela, né? Uhum. E tem a Jenny como filha. E essa assistência que a gente faz, tanto para Grazi quanto para a família dela, é dia a dia a gente tem vários retornos, por exemplo, como se fosse um familiar meu. Recebo áudio da Jenny, bom dia, tia. Hoje em dia Que ela fala, legal. né? Bom dia, tia. Que dia que a gente vai passear, sabe? Essas coisas, como se fosse alguém da minha família mesmo. Então, hoje eu já não me vejo sem o social e eu não consigo mais discernir essas pessoas. Não, não tem são assistenciados do chique. Esse aqui é meu sobrinho. Não, quando junta todo mundo, é todo mundo. É o mesmo coração, é o mesmo amor, é tudo muito unificado, assim. Então, a Jenny é um dos casos eu digo, de superação. Quando ela crescer, essa menina vai bombar, assim, sabe? Porque a história de vida dela é incrível. Mas o caso dela em específico é uma assistência que a gente pega para a vida, sabe? E tem vários outros. Tem vários outros voluntários. Aqui eu tô aqui para contar a minha história, né? Eu tenho Uhum. os meus cases mais próximos. Mas se você sentar numa mesa com vários voluntários, cada um vai contar de uma criança. Que automaticamente as coisas se vincularam e de repente parece que aquela criança é para a vida dela, Faz sabe? parte E da ela tem que família. levar e no Natal e sai para como eu fiz com o Eric ali. Os pais têm uma super confiança. É família, é uma família. E aí a família que a gente nasce, né, naturalmente foi Deus que escolheu, mas hoje em vida a gente pode escolher os nossos vínculos. Então, quando a gente escolhe, por exemplo, pessoas que eu teria tudo para poder falar, não, isso aqui não tem nada a ver comigo, e ainda assim eu escolho, para mim, isso é realmente um ensinamento do que Cristo faria, sabe? Então, é isso que eu sinto como missão. Não tem diferença. Todo mundo no mesmo barco ali, vamos se amar e é isso que importa. Que legal, que bacana. Mister, nós estamos caminhando para o final já aqui do nosso bate-papo. Teria algo aqui que você acha que a gente não falou, que você gostaria de falar? Uma frase, alguma reflexão para as pessoas? Tenho me deparado, Jeff, um bom tempo, assim, com pessoas, em busca de propósito. Pessoas me buscam, assim, não só em Instagram, mas às vezes voluntários que chegam, estão muito cansados da religião, se decepcionam. Ai, com essa mesma defasagem que eu falei pra ti de, às vezes, ai, vi uma coisa na igreja, mas não vi essa servidão na prática com outras pessoas. Enquanto a gente estiver olhando para pessoas e seres humanos tão falhos e fracos como nós, a nossa frustração sempre vai ser equiparada ao tamanho da nossa expectativa, né? Então, uma das coisas que eu mais venho percebendo é que as pessoas estão em busca desse propósito para ver se preenchem algum vazio. E uma das coisas que eu mais vejo transformação em pessoas no meu meio, e que foi o que mudou a minha vida, foi servir ao próximo. Eu não consigo, perceber a minha vida, com rios de dinheiro e com N coisas que as pessoas tanto pregam que a gente tem que alcançar, sem servir ao próximo de alguma forma. Então, seja por meio de rede social, seja por meio, do seu conhecimento, seja por meio do seu financeiro, independente. O seu pouco é o muito de alguém. Só que a escolha de servir e fazer isso pelo próximo é individual de cada um, independente de religião. Então, a mensagem que eu tenho para deixar é que se você está em dúvida de qual que é o seu propósito, sirva a pessoas, porque com certeza você vai saber qual é o seu caminho caminhando por ele. E aí, a partir disso, que você vai ajustando ali a rota, se não for daquele jeito, você vai ajustando, mas não fique parado esperando esse propósito te atingir, sabe?
faça, esteja em movimento. E é a partir desse movimento que as respostas vêm. E eu não tenho dúvida nenhuma que quando a gente serve, principalmente quando a gente vem a colheita disso, porque o processo de semeadura, né, é com o tempo. Mas quando vem a colheita disso, não tem como a nossa alma não se preencher da real felicidade que é poder amar ao próximo por meio da ação, que é o nosso logo do Chique hoje, que a gente fala, né? Que amar não é só falar que ama. Amar é agir, É a prática. é a prática. É o que nos foi ensinado em diversas religiões, em tudo que você vê pessoas tendo sucesso, elas estão sempre servindo. Então, cara, se já existe, faz o que tem que fazer. Eu duvido você não se encontrar nesse caminhar pelo caminho que tem que caminhar. É isso aí. Pra gente finalizar agora, Esther, nós temos um ping-pong aqui. É rápido. Eu falo uma palavra, você me responde uma palavra, o que essa palavra Amado, tinha que significa ter uma pra preparação você. para isso aí. Não, aqui é assim, não é ao vivo, mas não tem nada Tinha que dar organizado, não. É tudo no improviso. em uma palavra. Em uma palavra. Beleza? Preparada? Tá. Já deu tempo? Já tá bem? Tô. Então vamos lá. Deus, Tudo. família, Base. trabalho, Necessário. futuro. Incontrolável. Foi difícil? Não. Foi fácil. É isso aí, pessoal. Mais uma vez aqui gostaria de agradecer Esther por ter vindo aqui, participado desse bate-papo. Espero que nosso bate-papo aqui possa dar vários frutos, várias parcerias aí, e que o Chique possa crescer, que você também possa aí ter saúde, né? Porque é importante ter Amém. saúde, porque não é fácil, né? Então, que Deus possa te dar capacidade aí, que possa abrir várias portas para você. Serei o voluntário 141 agora. Eu gosto desse social, eu acho uma coisa muito legal, muito bacana você fazer pelo próximo. É o ID, né? Que a Bíblia Sim. fala de você ajudar. Então, vamos deixar aqui as redes sociais para vocês seguirem. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, siga o nosso canal também. Fique por dentro de todas as informações. Teremos vídeo aqui toda semana. Toda quarta-feira teremos aqui uma entrevista, um bate-papo novo. E mais uma vez te agradecer, Estherzinha, por ter vindo aqui participar. Muito obrigado e que Deus te abençoe, viu? Amém. Obrigada pelo convite. Estrutura tá lindo aqui. Inclusive, eu acho que eu vou ficar vindo aqui só para ficar admirando, porque tá muito lindo a estrutura. Obrigada pelo convite. Vá numa ação, faça questão de você ir numa ação presencial. Estarei lá em abril agora. Ó, vocês vão amar. E você também, se você está nos assistindo, quer conhecer mais do Chique, não só nas redes sociais, mas venha numa ação presencial. Eu duvido você entrar do mesmo jeito, você sair do mesmo jeito que você entrou. Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez, para você que quer conhecer mais sobre o Chique, entra lá no Instagram, @chique Ser solidário. Ser solidário, tá bom? Sigam nas redes sociais, fique por dentro. Se você quiser informação, pode chamar no inbox lá, pode chamar no... Vocês vão ter Equipe todas de as marketing maravilhosa pra falar pra te responder. informações para vocês participar. Se você não sabe como ajudar, vocês vão ter lá a Estherzinha e toda a equipe dela é da Chique, direcionando vocês das diversas formas que vocês podem ajudar. Tá bom, pessoal? Mais uma vez agradeço a todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu! Bye, bye!